meu povo! Professor Geografia! E hoje nós aterrissamos na América do Sul, nela, na Venezuela, que fazia parte da Gran Colômbia e se desmembra. O que a gente vai estudar da Venezuela, Jean? Porque é uma história riquíssima. Nós vamos fazer um recorte contemporâneo e vamos falar da crise da Venezuela. Mas, Jean, a Venezuela só entrou em crise agora? Não. A Venezuela, desde quando se formou como país, vive em crise. Mas esse momento é ímpar na história da Venezuela, porque você teve uma mudança de chave na sua história. Porque no passado você tinha um perfil de governo e a partir do final da década de 90 do século 20 e o início do século 21, você vai ter outro perfil de governo. Mas, Jean, quem é essa Venezuela que possui 28 milhões de habitantes e tem como a sua principal riqueza o petróleo? O petróleo é algo bom para o país porque gera divisas, mas também foi levado como um entrave para o desenvolvimento da Venezuela. Por quê? Como o país tem muitas jazidas de petróleo, não ocorreu a diversificação da indústria venezuelana. Então, quase tudo que tem na Venezuela é importado. Então, olha como é o processo. Eles exportam petróleo, ganham dinheiro e aí compram produtos, principalmente bens de produção não duráveis, alimento, papel higiênico, isso mesmo, nem o papel higiênico utilizado na Venezuela é produzido lá, é importado. E você sabe de onde? Do Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de bens de produção não duráveis para a Venezuela. Você sabia disso? É importante nas nossas relações comerciais. Fora que grande parte da gasolina utilizada em território brasileiro vem da Venezuela, porque é mais barato a gente importar a gasolina da Venezuela do que refinar aqui no Brasil. A Venezuela tem esse petróleo localizado na bacia do rio Orinoco, principal rio da Venezuela. No passado geológico, essa região já foi mar. Jean, por quê? Por quê? Por conta dessa relação. Só há petróleo onde já foi mar. Porque o petróleo se forma a partir da decomposição de animais marinhos. Então você teve algum evento geológico ali na Venezuela e esse evento geológico vai retirar toda a água do mar, fica os animais, eles morrem, sofre o processo de decomposição, de soterramento desses animais e aí em milhões de anos você vai ter a formação do petróleo. É legal ficar, bem antenado nessa relação aqui. Petróleo onde? No rio Orinoco, na Venezuela. E corresponde a 80% das exportações do país sul-americano. E esses 80% correspondem a mais de 90% da riqueza que entra de fora para dentro do território. Então vocês já viram que é um ponto importante a questão do petróleo para o país. É membro da OPEP, os grandes produtores e exportadores de petróleo. Jean, será que é por isso do interesse estadunidense na Venezuela? Calma, a Venezuela e os Estados Unidos, desde quando Hugo Chávez, que a gente vai falar muito na aula de hoje, sobe ao poder, ele tem uma rusga com a Venezuela. Mas em nenhum momento Chávez deixa de exportar petróleo para os Estados Unidos. A treta é muito mais política do que econômica. Os Estados Unidos dependem do petróleo venezuelano e a própria Venezuela depende da exportação desse petróleo para os Estados Unidos. Mas como eu falei para vocês,
a Venezuela, ela sempre está em crise. Só que essa crise nunca tinha feito uma mudança social como começou a ocorrer em 1989. 89 é um ano de mudanças. Vocês já devem lembrar, porque já assistiram a aula aqui no Gabaritagel. Queda do Muro de Berlim, um marco do fim da Guerra Fria. Acaba a Guerra Fria com a queda no Muro de Berlim? Não. Você tem um marco. E o Brasil, como está? A primeira eleição direta para presidente da República. Quem vence, Jean? Fernando Collor de Mello. Vence Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E a Venezuela estava um caldeirão social. O presidente na época era o Carlos Andrés Pérez. Ele é de um partido que fazia parte de um pacto. Esse pacto, guarda aí é um conteúdo específico, cara de vestibular tradicional. É o pacto Ponto Firro. O que é esse pacto e quando ele foi assinado, Jean? Ele foi assinado em 1958. Esse pacto reuniu os 3 maiores partidos da Venezuela. Um desses partidos que pertencia ao Carlos Andrés Pérez. E esse pacto falava o seguinte: olha, nenhum partido vai falar que a eleição foi fraudada. Nós vamos aceitar o resultado das eleições, independente de qual partido vai vencer. Esse pacto leva a uma sucessão de presidentes somente desses partidos. E esses partidos simbolizavam muito a elite venezuelana e não grande parte da população, grande parte mesmo, que eram os pobres. Só para você ter uma ideia, em 1989, 89% da população da Venezuela vivia na pobreza. Você acha então que a população estava feliz com o governo de Carlos Andrés Pérez? Não. Por conta de toda a pobreza e toda a desigualdade social, para pensar, 89% da população vivia na pobreza. As pessoas não aguentavam mais essa sucessão de poderes que não levava a Venezuela a lugar nenhum e só aumentava ainda mais a desigualdade. Por conta disso, a população sai às ruas. A população sai às ruas. E esse protesto ficou conhecido como Caracazo. Específico, diferencial, vai ser isso daqui para você. O Caracazo foi uma grande quantidade de protestos que ocorreu onde? Em Caracas, a capital da Venezuela. Por isso que você tem o nome de Caracazo. Beleza até aí? Tranquilo. Tá, Jean. Essas pessoas, elas protestavam como, Jean? Primeiro, elas saíam gritando fora Carlos Andrés Pérez. E também elas saqueavam. Elas saqueavam. Mas você sabe o que elas saqueavam? Comida, roupa, as lojas de joias, eletrodomésticos intactas. Os venezuelanos invadiam supermercados à procura de comida. E a polícia, que trabalha para o governo, qual era a resposta dela? Com violência e morte. Isso inflou ainda mais a população de Caracas, que saía mais às ruas pedindo a saída de Carlos Andrés Pérez. E isso, gente, gerou toda uma desarticulação da política da Venezuela. O país entra em colapso. Aí surge os salvadores da pátria. Novas lideranças começam a aparecer. Parece um país, né? Novas lideranças e dentre elas, Hugo Chávez. Um nome que você vai escutar demais nessa aula. Hugo Chávez é um tenente-coronel. O exército da Venezuela ele se dividia numa parte com pensamentos mais conservadores de direita
e uma outra grande parte com pensamentos mais progressistas de esquerda. Hugo Chávez pertencia a essa galera e ele tenta dar um golpe de Estado, ele tenta derrubar Carlos Andrés Pérez. Não consegue. Parte do exército que estava ainda fiel ao presidente prende o Hugo Chávez quando ele quer realizar, lá em 1989, um golpe de Estado. Mas todo esse caracaso vai enfraquecer o presidente. E aí é votado um processo de impeachment. O Carlos Andrés Pérez, ele deixa de ser presidente. E quem sucede ele é o Hugo Chávez? Não, o Hugo Chávez estava preso. Quem sucede o Carlos Andrés Pérez é Rafael Caldeira. E o Rafael Caldeira, ele, para ter um controle social, ele começa a anistiar as pessoas que foram presas no governo do Carlos Andrés. E dentre essas pessoas que ele começou a anistiar, estava Hugo Chávez. Hugo Chávez, aí ele começa a pensar como um estrategista político. Ele fala, olha, eu tentei derrubar o Carlos Andrés Pérez, não consegui. Então, eu vou me candidatar a presidente. E, em 1998, com uma fala populista, com uma fala contra o Pacto do Ponto Firro, que gerava aquela alternância das elites no poder, com essa fala, Chávez ganha as eleições. Isso. Hugo Chávez ganha as eleições. E aí inaugura um estilo de se governar chamado chavismo.